de Sona com muitos filhos. Havia em Sabat uma dona de casa que tinha 10 filhos. Ela sempre estava ocupada em dar à luz, em amamentar e criar seus filhos, em educá-los e organizar seus casamentos. Toda sua vida girava em torno dos filhos, e por isso era conhecida como Soná, com muitos filhos. Podemos achar um tanto estranho encontrar uma abundância tão grande de descendentes em uma única família, mas no passado isso não era incomum na Ásia e nem mesmo hoje é algo raro. O marido de Soná era um discípulo leigo do Buda. Depois de observar cuidadosamente os preceitos por vários anos como chefe de família, ele decidiu dedicar-se totalmente à vida santa e assim recebeu a ordenação como monge. Não foi fácil para Soná aceitar essa decisão, mas ela não perdeu tempo em lamentos e tristezas. Decidiu levar uma vida mais devota por conta própria. Chamou seus 10 filhos, entregou-lhes sua considerável riqueza, pediu que lhe provesse apenas o necessário para sobreviver. Por um tempo, esse arranjo funcionou bem. Ela tinha apoio suficiente e podia dedicar seu tempo às práticas religiosas. Mas logo a idosa tornou-se um fardo para seus filhos e noras. Eles nunca haviam realmente aceitado a decisão do pai de entrar para a ordem, e ainda menos simpatizavam com a devoção religiosa da mãe. Na verdade, consideravam os pais tolos por renunciarem aos prazeres que a riqueza podia comprar. Aos seus olhos, os pais eram fanáticos religiosos mentalmente instáveis. E assim sua atitude para com a mãe rapidamente mudou de respeito para desprezo. Eles já não lembravam quanto deviam à mãe por toda sua riqueza e pelos muitos anos de cuidado e dedicação que ela lhes dispensara. Pensando apenas em sua própria conveniência, passaram a considerá-lo um incômodo e um peso. As palavras do Buda de que uma pessoa grata é tão rara no mundo quanto um santo mostram-se novamente verdadeiras nesse caso. Anguttara Nikaya 3, 112, Anguttara Nikaya 5, 143 e 195. O tratamento desdenhoso dos filhos foi para Sona ainda mais doloroso que a separação do marido. Ela percebeu que ondas de amargura surgiam dentro de si, que reprovações e acusações contra os filhos se misturavam em sua mente. Percebeu que o que pensara ser amor altruísta, puro amor materno, era na realidade amor próprio aliado a expectativas de retribuição. Ela havia confiado inteiramente nos filhos e estava convencida de que seria sustentada por eles em sua velhice, como tributo por seus longos anos de solicitude. Presumira que gratidão, reconhecimento e participação em suas vidas seriam sua recompensa. Não teria então considerado seus filhos como um investimento, como um seguro contra o medo e a solidão da velhice? Assim, investigou seus motivos e encontrou em si mesma a verdade das palavras do iluminado, que era próprio da mulher confiar, que era próprio da mulher, que era próprio da mulher confiar não em posses, poder ou habilidades, mas unicamente em seus filhos, enquanto era próprio do asceta confiar apenas na virtude. Anguttara Nikaya 6:53. Suas reflexões levaram-na à decisão de ingressar na ordem das monjas, para que pudesse desenvolver as qualidades de amor altruísta e virtude. Por que deveria permanecer em casa, onde era apenas aceita contra gosto? Considerava a vida doméstica cinzenta e opressiva, e via a vida de uma monja como clara e bela. Assim, seguindo o caminho de seu marido, renunciou ao lar e tornou-se uma monja na Bhikkhuni Sangha do abençoado. Mas, depois de um tempo, Soná percebeu que simplesmente havia levado consigo seu amor próprio para a nova vida. Tendo ingressado na Sangha já idosa, tinha dezenas de hábitos e peculiaridades que eram obstáculos nesse novo ambiente. Estava acostumada a fazer coisas de certa maneira, enquanto as outras monjas as faziam de modo diferente. Por isso tornou-se alvo de críticas e correções de mulheres muito mais jovens. Logo descobriu que não era tão fácil alcançar as nobres realizações, e que as ordens das monjas não eram o paraíso que imaginara. Assim como não encontrara segurança nos filhos, a ordenação não trouxe paz imediata ao coração. Também compreendeu que ainda estava presa por suas limitações femininas. Não bastava que suas fraquezas lhe fossem repulsivas, e que desejasse traços mais masculinos. Era preciso também saber o que fazer para efetivar a mudança. Aceitou o fato de que teria que fazer esforços tremendos, não apenas porque já estava avançada em idade,
mas também porque até então cultivara apenas virtudes femininas. As características masculinas que lhe faltavam eram energia e circunspecção. Soná não se desencorajou, nem considerou o caminho difícil demais. Ficou claro para ela que precisava lutar arduamente para vencer sua teimosia e credulidade. Percebeu que era necessário praticar atenção plena e autoobservação, e fixar em suas memórias os ensinamentos que pudesse recorrer quando fosse preciso contrabalançar as emoções. De que serviria todo o seu conhecimento e votos se fossem arrastadas pelas emoções e sua memória atraísse no momento que mais precisasse? Esses pensamentos percorreram sua mente, fortalecendo sua determinação de submeter totalmente a sua vontade ao treinamento. Por ter ingressado na ordem já idosa, aplicou-se à prática com um senso de urgência irresoluto. Passava até noites inteiras em meditação sentada e caminhando, dormindo apenas o mínimo necessário. Para não chamar a atenção, praticava a meditação andando à noite, no escuro do salão inferior. Guiava seus passos segurando as colunas, garantindo que não tropeçasse ou esbarrasse em objetos invisíveis. Assim, sua energia logo ganhou força. A realização do estado de Arahant por Soná aconteceu sem qualquer circunstância especial que a anunciasse. Em uma ocasião em que havia ficado sozinha no mosteiro, quando as outras monjas saíram. Ela descreve com suas próprias palavras em seus versos no Abadá. Então as outras bicunes deixaram-me sozinha no mosteiro. Tinham me dado instruções para ferver um caldeirão de água. Tendo trazido a água, eu a despejei no caldeirão. Coloquei o caldeirão no fogo e sentei. Então minha mente tornou-se composta. Vi os agregados como impermanentes. Vi-os como sofrimento e como não eu. Expulsei todas as impurezas do meu coração. Ali mesmo alcancei o estado de Arahant. Quando as duas monjas retomaram, pediram água quente, que Soná ainda não havia fervido. Usando o poder da mente, do elemento fogo, Soná rapidamente aqueceu a água e ofereceu às monjas. Elas relataram isso ao Buda, que se alegrou e recitou um verso em louvor à sua realização. Ainda que vivesse 100 anos como uma pessoa preguiçosa e indolente, melhor seria viver um único dia, despertando firmemente sua energia. No Therigatha, Soná descreve sua vida em 5 versos. 10 filhos eu gerei nesse corpo, nesta estrutura física minha. Então, quando envelheci e enfraqueci, aproximei-me de uma bicuni. Ela me deu um discurso sobre o ensinamento, sobre os agregados, bases sensoriais, elementos. Tendo ouvido dela o discurso do Dhamma, raspei minha cabeça e então renunciei. Ainda como noviça, purifiquei o olho divino. Agora conheço minhas moradas passadas. Onde foi que vivi antes? Com a mente unificada, bem composta, desenvolvi o estado sem sinais. Imediatamente fui libertada, extinta com o fim do apego. Os 5 agregados estão completamente compreendidos, cortados pela raiz. Maldita sejas, ó miserável velhice. Agora não há mais novo devir. Curioso da história dela é a questão de projetar em outras pessoas, né, expectativas. Você vê, por mais que ela tenha feito o melhor para com os filhos, né, não é regra, não é obrigatório que eles vão ter essa atitude de gratidão para com a mãe. Eles consideravam ela como maluca, fanática religiosa, uma beata de mosteiro. Então você vê como que é perigoso colocar expectativas, coisas externas. Ela investiu quantos anos da vida dela nos filhos, e mesmo assim, no final, não estavam nem aí para ela. Então, ver até que ponto a gente quer, que ponto a gente pode, é hábil a gente apoiar nessas muletas externas.
Então, colocar, investir demais nessas coisas incertas. Isso na época do Buda isso já acontecia, imagina hoje. Né? Hoje tem cada tipo de coisa que você vê. Né? Então, assim, volta aquele verso, né, de que a gente tem que ser nosso próprio refúgio. Né? A gente tem que construir nosso próprio refúgio. Ficar se apoiando coisas externas, né? Porque é incerto, incerto, incerto. É um ser que está vindo de outro lugar com as suas próprias causas e condições. Não quer dizer que obrigatoriamente vai ser um filho que vai ter pensamentos hábeis de gratidão e que vai ter uma atitude boa com relação à mãe. Não é regra, não é obrigatório. É meritório se for assim, mas não é, a pessoa não é obrigada a ser assim. É garantido que ela vai ser assim. É voltar para essa própria mente. Né? O que precisa ser feito? Como está essa mente? O que aconteceu? O que precisa ser feito? O que precisa ser corrigido? Que investir na mente é mais garantido. Então, a mente que tem clareza, que tem sabedoria, vai saber tomar as melhores decisões quando surgirem desafios. Então, assim, não ficar. Não confiar demais no externo. A gente pode perder muito tempo, gastar muito tempo. Em vez de estar olhando, cuidando da mente, a gente vai estar cuidando de coisas externas que não tem garantia de retorno. Depois a gente vai se frustrar com isso. Gerar frustração, pode gerar raiva, pode gerar uma série de coisas. Isso também vem da coisa de, não só com relação a pessoas, mas com relação a locais, situações e coisas do tipo. Ter noção de que a mente deve ser mais importante. Coisa que você vê nessas. Tem acontecido bastante, né? Que às vezes pega as pessoas desapercebidas, essa história de layoff, né? Trabalho. A pessoa cria toda uma coisa com o trabalho, a pessoa não tem problemas no trabalho e tal, mas depois ela dá um puxão de tapete desse. Então é bom treinar a mente, incerto, incerto, incerto. Eu não sou essa empresa não sou eu, sou apenas, estou aqui hoje. Amanhã, incerto. Incerto, incerto, incerto. E a mente vai ter condições de tomar melhores decisões. Também não vai chegar ao ponto de se. E depois a gente faz demais, começa a fazer além da conta, né, dá o sangue pela empresa e tal, mas depois leva um puxão de tapete. Tá? Então também tem que achar o ponto de equilíbrio nisso. Não é pra gente fazer um mau trabalho, não é pra gente fazer simplesmente o mínimo necessário.
fazer um bom trabalho, mas também saber o limite. Se a gente queria, tenta fazer um pouco a mais, depois leva um puxão de tapete desse, vai vir, vai vir um terremoto mental. Você vê, às vezes as grandes corporações têm critérios bem aleatórios, às vezes é critérios que às vezes não é nem dos gestores próximos, né? Coisa lá de cima. A pessoa não teve nenhuma reclamação de performance, não teve nada e a pessoa leva um puxão de tapete. Tem relatos assim. Então, assim, ter noção de que o mais importante é cuidar da mente. Ter noção desse limite, né? A gente trabalha para o nosso sustento, para manter nossa vida como leigo, mas a gente cuida da mente também. Para ter uma moradia interna, para ter um lar interno. O lar externo é instável, é incerto. Pode estar nessa empresa, mas a gente pode estar na outra empresa. Essa noção de não construir um refúgio para si mesmo dentro de si mesmo. Não ficar se apoiando demais em coisas externas. São incertas, 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 incertas. Quantas variáveis tem? Pode afetar certas coisas. Você vê, do nada começou uma pandemia. Como aquilo afetou tantos trabalhos e tantos tipos de situações e questões. Então, assim, pandemia, guerra, doença, envelhecimento, morte, tudo isso, incertezas políticas, né? Tudo isso é instável. Tudo isso pode afetar essas questões. Pode afetar a gente de uma outra forma ou de outra. A gente fica proliferando demais nisso, mas também ter noção de que a gente ouve um relato, né? Opa, isso acontece, isso existe. A gente vai treinar a mente, ó, incerto, incerto, incerto. Não se apoia aqui, não se apoia nisso aqui. Isso é incerto. Então ter essa noção, ter esse de cuidar da própria mente, voltar a construir um refúgio interno, construir um lar interno, um lugar que a gente possa habitar e que tenha, a gente possa voltar e ter conforto. Que hoje em dia a tendência do mundo é as pessoas terem uma situação bem bagunçada internamente. É como se elas vivessem. Muita gente acaba tendo uma mente que é tipo um lixão. Então a pessoa simplesmente vive fugindo de si mesma. A pessoa usa o trabalho como fuga, a pessoa usa o estudo como fuga, usa atividades, enche a agenda de atividades. Ah, de manhã eu faço vôlei, depois eu faço inglês, depois eu faço japonês, depois faço violão, depois eu faço isso, faço aquilo. E entope o dia de atividade, do ponto que não tem tempo para nada. E aí quando volta, tipo, quando você tem um tempo para estar consigo mesmo, a mente só. Você olha, meu Deus, isso tá um lixo. E aí a mente vai pra onde? Pro celular, vou rodar no feed, vou procurar alguma outra coisa para me distrair, porque eu vivo dentro do lixão. E eu não quero limpar, eu quero simplesmente fugir da situação. Eu quero viver. Eu quero fingir que o lixão não tá aqui, não vi o lixão, não vi o lixão. Então, assim, é como se você saísse para trabalhar, você morasse no lixão e aí você sai para trabalhar, você sai pra passear em lugares bonitos e tal, mas à noite você tem que voltar pro seu lixão, você dormir no lixão. É lá que você mora. Então, assim, isso não é funcional, isso não dá certo. Você fica criando essa fantasia de que não,
Durante o dia você fica se achando que você está vivendo mó bem, isso aqui, se distraindo com várias coisas externas, mas quando você volta para casa, você está de volta aquele chão. É o esquema do bumerangue, o esquema do bumerangue, né? Você joga o bumerangue cheio de lixo e depois volta para você. Tem que, tem que olhar para esse lixão. Tá bom, tá um lixão aqui, como é que eu faço? Como é que eu faço para começar a limpar essa bagunça? Mas eu fugir disso. Tem como fugir disso. Está com você, tá? De onde você foi, senão você vai junto. Ou você começa a fazer isso agora, ou você simplesmente não tem muito o que mais que fazer. Ué. Se não começar a fazer um esforço de limpar isso, você vai viver nesse lixão, vai ser assim. Todo tempo. Se você quiser viver assim, nesse estilo, que, assim, inconsistente, que, fugindo de si mesmo, não é. Paciência. Se quiser melhorar, então tem que começar a limpar e fazer alguma coisa. Simplesmente fugir disso não vai resolver. Seja fugir para distrações, ou seja fugir para distrações da própria mente. Tipo, ficar rodando em delusão mental. Ou então, abusar do sono, por exemplo. Não deixe de ser um outro tipo de fuga. Em vez de olhar para a mente, não, quero me entrar numa delusão aqui e ficar rodando essa delusão. Prefiro isso do que olhar para minha própria mente. Então, em vez de colocar esforço, energia e tempo em reverter a situação, não. A gente fica lá fugindo nas distrações internas da mente, que não levam a lugar nenhum. Então, tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado com esses extremos que a mente vai buscar construir esse refúgio. Né? Se a gente quiser ter um refúgio, tem que começar a limpar. Não tem quem vai limpar pra gente. Não tem ninguém, um ritual mágico, não tem nenhum cântico mágico, nenhum mantra mágico. Tem que colocar o esforço, as causas e condições e começar a limpar. Começando a limpar, vai ter algum resultado, vai ter algum benefício, vai ter um lar mais agradável. Que a gente vai poder usar como base para construir a nossa prática. Então é sobre isso, sobre a gente voltar de novo para essas condições internas. Né? Não ficar. Ah, tô me sentindo mal, tô cansado, vou me distrair, vou assistir alguma coisa, vou fazer tal coisa. Tipo, você vai assistir tal coisa, realmente vai rodar, 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 depois você volta de novo, você está na estaca zero. Ou então é pior, que a mente vai ficar rodando com aquilo que você ficou se distraindo por sei lá quantas horas. Então, assim, não fuja do trabalho que tem que ser feito. Ou então a gente vai se arrepender mais tarde. Aí fica mais difícil. Essa é a dica. Tente começar o quanto antes. Olha a situação. E o mundo não quer ajudar nem um pouco. O mundo empurra na direção de vamos nos distrair, vamos encher de distração, vamos assinar todos os streamings possíveis, vamos maratonar todas as séries possíveis e é por aí que nós vamos ser felizes. Enquanto que a prática não. Temos que parar e olhar, dedicar tempo a olhar para essa mente. Ficar rodando por aí em historinha dos outros não vai resolver nada. Tem que resolver a nossa própria história, resolver a nossa própria questão. Então, tomar muito cuidado com isso. Esse empurrão que o mundo dá nessa direção. Você vê, praticar o Dharma é nadar contra a correnteza, não é sabai, sabai. Não é moleza, moleza. Então a gente tem que ir contra a correnteza. A correnteza vai na direção tal, então a gente tem que ir na direção contrária. Como é que a gente faz isso? Tem que arranjar meios hábitos para fazer isso. Então fica o convite de testar, experimentar essas coisas, olhar para isso. Tá? Dedicar mais tempo a construir esse refúgio interno. Em vez de ficar fugindo, como se tivesse uma
É que nem você morasse, como é que fala? Você morasse no lixão de frente para um bairro em que tudo tem palácio, de frente para um outro bairro que no outro lado da rua tem um palácio enorme com coisas lindas e agradáveis, isso e aquilo. E aí você tem uma janela com aquele palácio lindo, perfeito. Só que você não mora lá. Você não mora lá. Você mora no lixão. E aí, em vez de você, tipo, olhar para o seu lixão e começar a limpar, não, eu vou ficar olhando para o palácio. Nossa, que lindo, né? Que lindo, que legal. Então, assim, que interessante, né? Como seria bom. E é, em vez de colocar o esforço para construir um palácio, não, a gente fica no mesmo lugar. Então, assim, esse assunto é urgente a gente olhar para isso. Algo importante, né? Porque é o nosso lar. Se a gente não tem isso dentro, então não tem. A mente é sem teto, é uma mente sem teto. É uma mente sem teto que não tem proteção nenhuma contra nada. Sai totalmente vulnerável ao ambiente externo. Então a gente tem que, se a gente quiser praticar o Dharma, a gente tem que deixar de ser morador de rua. A gente tem que construir um lar. Para construir um lar precisa de esforço, precisa de energia, precisa de tempo, precisa de paciência. Que aí as coisas melhoram. Aí a mente tem proteção, fica mais confortável, fica agradável, fica pacífico. E fica mais claro. A gente toma melhores decisões e as coisas melhoram. Então, convite de refletir nessas coisas, testar essas coisas, experimentar essas coisas, para que a nossa prática possa progredir da melhor forma possível. Alguma comentário? Tem, como ter uma mente mais enérgica, como desperdiçar essa? Primeira coisa é olhar os momentos em que a mente puxa na direção contrária e tomar cuidado dobrado nesses momentos. Então, por exemplo, aquela tendência mental de tipo, eu vou querer o jeito mais fácil, menos esforço, menos cansativo, o caminho mais fácil, tipo, essa tendência de buscar atalho, sem qualquer coisa, seja no trabalho, seja na vida diária. Exemplo, eu tenho que chegar a tal lugar. Tem a opção A, andar, opção B, de ônibus, e a opção C, pegar o Uber. Eu vou pegar o Uber mesmo que é mais fácil, mais conveniente e tal. Supondo que a gente tem tempo, né? A gente não está num local que tem risco de segurança ou coisa do tipo, né? E não está num horário tarde. Mas falou assim, gente, tá bom, tô tão assim, como é que fala? Tanta preguiça assim de pegar o ônibus, né? Tá bom, vamos fazer o desafio de pegar o ônibus. Tentar um caminho um pouco mais difícil. Não dá para ir a pé porque eu vou demorar muito tempo, não vou chegar a tempo. Tá bom, vou pegar o ônibus então. Então, assim, treinar a mente nessas coisas. Por exemplo, quando tem uma atividade, por exemplo, no mosteiro tem uma atividade de ter que carregar as coisas de um lugar para o outro. A gente, é um jeito de testar isso, por exemplo, tem um trabalho que é carregar peso lá. Aí tem um monte de gente carregando pedra, aí o que a mente faz? Tem gente carregando pedra, você pega a pedra mais leve, você vai lá e carrega, e você fica pegando as mais leves. Qual que é mais leve? Isso é a tendência da preguiça, da falta de energia atuando. A prática falou que não, eu vou tentar pegar mais pesado. Não quero pegar mais pesado, mas eu vou pegar, porque aqui que é a prática. Então ele está mais atento a esses momentos, né? Onde a mente quer o atalho, quer o mais confortável. Vamos pensar, tem um jeito mais enérgico de fazer isso? E a gente constrói esses hábitos mais enérgicos, né? Então, por exemplo, vou ter que voltar do mercado, tem uma sacola muito pesada, vou pedir o Uber direto. Não, vou fazer o seguinte, vou a pé. Ou então vou de ônibus.
um desafio um pouco a mais. Tem que ter mais energia para ir de ônibus. Porque eu tenho que ficar no ponto em pé esperando. Eu tenho que carregar minha sacola. Às vezes não vou ter lugar para sentar. Às vezes eu tenho que me espremer no ônibus. Mas para isso eu vou ter que ter energia. Ó, no Uber não, você senta lá, fica de boa, fica mexendo no celular, fica distraído. Então, tem isso também. Essa questão de olhar esses momentos que a gente tende a ter mais, quer o caminho mais fácil. E nesses momentos que a gente quer o caminho mais fácil, tentar um jeito um pouco mais difícil. Ou então, tipo, quando a mente começa a fugir de serviço. Exemplo, tem gente que, tipo, tem a tendência no trabalho e começa a dar, tipo, uma hora antes de sair, já tinha começado a dar no modo, tipo, não quero fazer mais nada, quero só ficar enrolando, cara. Não vai a hora de ir embora. Não. Vou fazer até. Ou então começou um problema, um pouquinho de sair, não, tem que sair, eu tenho que sair, eu tenho que sair, é demorar, tô batendo ponto, tô saindo. Então, assim, tá, vamos ficar, vamos ver o que acontece se eu ficar. Então, vamos aguentar e vou ficar, vamos ter senso de equipe, vamos ajudar o pessoal a resolver esse problema que deu. Então, assim, tem vários jeitos de fazer isso. Questão de tomar cuidado com esses momentos que a mente tende para o lado mais fácil, mais conveniente. O que mais? Questão de acordar também. Tipo, levantou, acordou, levantou. Não é acordou, ficou um tempo na cama, enrola, enrola. Acordou, levantou. Não importa que a mente fala, se levanta. Se levanta lá do rosto e vai fazer suas coisas. Não cai de novo naquilo. Você busca evitar. Você tem por exemplo, assentos e coisas acolchoadas induzem a sonolência. Então, por exemplo, se você sabe que você tem sonolências de manhã, não sente no sofá. Sente no chão. Sente numa cadeira dura. Sente em algo. Vá para um ambiente aberto. Mas evite esses locais que tendem ao preguiça, tendem à leseira, tendem à sonolência. Busque estar num lugar que é mais enérgico. Né? Essas coisas. Algo mais? Então é isso.